Ei, gente! O tema que eu escolhi hoje é sobre inglês, gente. Aprender inglês sozinha. Vou contar pra vocês como é que eu cheguei no nível iniciante intermediário sozinha. E eu sempre gostei bastante de inglês, sempre tive facilidade com línguas, assim, não no geral, porque eu só fiz aulas já de espanhol na escola e inglês. O que eu fiz, né? Procurei videoaula no YouTube. Tem muitos conteúdos super ricos para você poder realmente estudar. O canal que eu estudava e até hoje às vezes eu acompanho é o Inglês Winner. Eu já falei pra vocês algumas vezes, já indiquei em outros vídeos. Então, o Inglês Winner é um canal que eu gosto bastante, é um professor excelente e ele tem um inglês americano. Hoje, assim, né, eu com a minha visão, o que eu acho essencial pra quem vai começar a aprender inglês sozinho? Entender o básico, que é o verbo to be. Aprende o verbo to be presente, aprende no passado, esse é o básico. Porque se você consegue formular as frases básicas, os vocabulários, que são o que vai complementar a frase, você vai descobrindo. O que eu recomendo pra vocês é pelo menos 30 minutos todos os dias. 30 minutos por dia, tira pra estudar inglês. Gente, 30 minutos não é nada. É pouquinho tempo, passa muito rápido. Pra aprender mais vocabulários, como que eu fazia e até hoje eu faço isso. Eu escolho um cômodo, eu quero aprender sobre cozinha. E eu pesquiso vocabulário em inglês para cozinha. Essas coisas, tanto os substantivos quanto os verbos. É vocabulário no geral. Aí indo por temas, tipo, eu quero aprender sobre jogos, esportes. Vocabulário para esporte. Verbos para esporte, coisas do tipo. Outra coisa que eu acho muito importante, gente. Hoje, eu aqui fazendo intercâmbio, eu entendo assim perfeitamente que a gente só aprende mesmo quando a gente pratica. Não adianta ter teoria se você não sabe a prática. Então, você pode estudar inglês por muitos anos. Se você não pratica o seu inglês, tipo, conversando com outras pessoas ou com você mesma, montando diálogo na cabeça, o inglês não vai pra frente. O que eu indico pra vocês? Isso aqui é tudo dica pessoal, gente. Nada comprovado, nada. É tudo a minha experiência pessoal e coisas que eu acho do meu ponto de vista. Aprendeu o básico, né? Uma sentença básica, tipo o verbo to be no presente e no passado. Aprendeu um pouquinho de vocabulário? Monta frases. Escreve um monte de sentenças. Vai escrevendo. E depois você checa na internet se tá certo ou não, tipo no Google Tradutor ou enfim. Decorando essas frases, tipo, fica repetindo, todos os dias. E assim você vai decorando, tipo, querendo ou não, é um pouco de decoreba. Até a gente entender o sentido mesmo, é um pouco de decoreba. Outra coisa que eu indico também, gente, escreve sobre si mesmo. Que eu acho que é mais fácil do que escrever sobre outras coisas, outros assuntos, pra começo, né? Porque quando você começa a escrever por você mesmo, por conta própria, você vai percebendo o que você entende e o que você não entende da gramática. Porque a gramática em inglês ela é diferente do português. A formação da sentença é diferente. Pra mim, quando eu comecei a escrever sobre mim, sobre as outras coisas, eu comecei a perceber onde eu tinha dificuldade e o que eu não tinha dificuldade. Quando você sabe montar a sentença por escrito, fica mais fácil pra você falar, entendeu? Tá dando pra entender, gente? Eu não sei se eu tô muito confusa pra vocês. Outra dica, que pra mim, assim, é o mais fundamental. Tudo que você estudou hoje, amanhã você vai rever de novo. Todos os dias. Porque, gente, não adianta você estudar um dia, aí fica 3 dias sem estudar. Estuda mais um e fica 3 dias sem estudar. Gente, não adianta, porque no Brasil a gente não pensa em inglês, a gente não fala inglês, a gente não tem contato com o inglês. Então, se o seu cérebro não fica vendo muito inglês, ele vai ficar preguiçoso para aprender inglês. Ele não vai querer, porque é difícil. Tira da zona de conforto. Então, quanto mais familiarização você tiver com o inglês, mais vai ser bom para aprender. E aí, já puxando um gancho, músicas. Pra mim, música foi uma coisa que, no vocabulário principalmente, me ajudou muito. Tem músicas em inglês e traduz pro português. Como? Eu ouço a música em inglês, prestando atenção em todas as palavras. Tipo, eu fico assim, ó, ouvindo. Aí eu tento identificar as palavras que eu conheço. Depois disso, eu vou e leio em inglês, acompanho a música em inglês e vou acompanhando as palavras, tipo, porque quando a gente lê, é mais fácil do que ouvir, né? Pelo menos pra mim. O que você faz? Você ouviu a música em inglês, você ouviu acompanhando a letra em inglês, tenta entender, traduzir na sua cabeça. Aí o que você faz? Olha a tradução em português. Em músicas tem muitas expressões locais, tipo, gírias, expressões igual a gente tem no português, que a gente não aprende na escola, a gente aprende no dia a dia. Então isso é bom, porque o inglês
formal pro inglês do dia a dia, ele é um pouco diferente. Cantores que eu indico muito pra vocês: Ed Sheeran e Shawn Mendes. Gente, eles são, assim, fantásticos. Até hoje, assim, eu ouço, eu lembro, falo, nossa, essa música eu aprendi, me ajudou no inglês. E as músicas não são tão rápidas, o inglês não é tão difícil, é o inglês, assim, básico na maioria das vezes, com vocabulário bem legal, vocabulário de dia a dia também. A música, você faz um exercício de audição e de leitura ao mesmo tempo, quando você tá acompanhando a letra. Então você já pratica aí 2 habilidades de inglês. Outra coisa que é essencial: pensar em inglês. Vou pensar o dia inteiro em inglês? Não, gente, mas tudo que você puder pensar em inglês, pensa em inglês. Porque, igual eu falei, o cérebro ele tem que se familiarizar com o idioma. Para aprender um idioma, você tem que fazer o quê? Praticar. Traz inglês pro seu dia a dia em tudo que você puder, no pensamento, na música, na leitura, no celular. Isso me traz o quê? Filmes e séries e coisas do tipo. É que é muito difícil conseguir assistir e prestar atenção na legenda ao mesmo tempo. Comecem a assistir filmes em inglês. Por quê, gente? Você começa a se familiarizar com o idioma na questão da audição. Quando eu cheguei aqui, né, faz um mês e meio que eu tô aqui já, eu não conseguia entender muitas coisas ouvindo. No dia a dia, a pronúncia, assim, a frase, a conversa, ela é um pouco mais rápida, tem vocabulários diferentes. Quando a gente já tá acostumado a ouvir bastante inglês, a gente não tem tanta dificuldade na hora de falar de volta, porque a gente consegue entender a sentença da outra pessoa. E aí, entra um exercício que eu acho muito legal. Pega um filme que você já assistiu trocentas vezes, tipo Shrek. Eu já decorei várias frases de Shrek, quase o filme inteiro. Assiste em português, assiste umas 3 vezes, e aí você vai e bota ele em inglês com a legenda em português. Assiste isso umas 2, 3 vezes também. Quando você já estiver mais confiante assim, bota a legenda em inglês com áudio em inglês, e você vai tentando entender. Não é pra você assistir, tipo, tô gastando um tempo aqui. Não, é pra você assistir estudando. Tipo, estuda o idioma. Tudo que você puder ouvir já, tipo, com uma audição de estudar, de aprender, já vai ficar mais, assim, melhor. Já dá um passinho ali, um estímulo pra você aprender melhor. A animação infantil, melhor coisa pra você aprender inglês básico. Pocoyo, gente, alguém conhece Pocoyo? Pocoyo pra mim é uma escolinha. É uma escolinha. Quando eu tô, tipo assim, tô à toa, eu faço o quê? Eu ponho Pocoyo pra eu assistir. Porque eu pratico meu inglês, é fácil de entender, é assim, vocabulário bem básico, mas que é muito útil. É muito, 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 muito útil. Vai anotando essas dicas aí, tá, gente? Se vocês têm costume de ler, comprem um livro em inglês. Não precisa de ser um livro, assim, elaboradíssimo. Eu comprei esse aqui, ó, Embrace Your Power, da Louise Hay, que é um livro muito bom. Eu amo ela, gente. Já li alguns livros dela em português, agora eu tô lendo esse em inglês. Na minha opinião, esses livros aqui de autoconhecimento, autoajuda, eles têm um vocabulário que é prático, entendeu? Vocabulário bem prático, que não é difícil de entender, a gramática não é difícil de você compreender, e ainda te ajuda, é um conteúdo que vai ser bom pra você, né, pra sua essência. Mas falando sobre questão de aprender, de estudar, eu acho que esses livros, assim, eles têm um vocabulário muito legal. Então, é bem jovem, moderno, prático, rápido, objetivo. Então, eu acho que isso é bom. Se você comprar um livro em inglês com vocabulário muito formal, ou com um vocabulário antigo, tipo quando a gente lê livro de literatura, a gente fica meio, nossa, gente, eu não tô conseguindo entender. Pensa isso em inglês. Então, quanto mais atualzinho for o livro, às vezes a linguagem vai ser mais fácil pra você entender. E aí você faz realmente um estudo, tipo, você lê as sentenças pensando, tipo, em como que essa sentença for formada. Isso ajuda muito. Por exemplo, com perguntas. Às vezes eu fico, tipo, muito confusa. Nossa, como é que é a pergunta? Quando eu tô lendo, sempre que tem uma pergunta, eu observo. Tudo bem que, assim, ler, assistir filme, ouvir música, era pra ser uma coisa prazerosa. Mas aí você traz isso pro seu estudo. Então você tem 2 coisas em uma só. Aí tá, vou contar um pouquinho da minha trajetória pra vocês. Eu comecei a estudar inglês sozinha, né? Como eu falei, de 12 pra 13 anos. Em 2018. Foi a primeira vez que eu saí pra fora do Brasil e que eu tive que falar inglês sozinha. Gente, a primeira vez foi péssimo, porque eu tava tão nervosa, mas eu tava me sentindo tão nervosa. Eu fui pra Orlando com a minha mãe, com a Mariane, com um grupo de amigos, assim. Nossa, gente, foi péssimo, porque eu tava muito nervosa e quando eu fico nervosa, eu não consigo pensar direito. Eu fico assim, travadinha. Eu era a única pessoa que falava inglês.
com esse inglês michuruca meu, que eu aprendi sozinha. Aí eu tive que me virar. E, gente, no final deu tudo certo. Eu consegui realmente praticar mais, né? Consegui realmente botar em prática. Porque quando a gente conversa com outras pessoas em inglês, aí que a gente percebe se a gente tá realmente aprendendo ou não. Fiz um intercâmbio, assim, foi de 2 semanas para Orlando também, com a IE Intercâmbios, inclusive. Ah, gente, aí eu não falei, eu tô fazendo intercâmbio com a IE. Se vocês estão aí querendo fazer intercâmbio, estão na dúvida, chamem a IE, porque eles são fantásticos, eles têm uma hospitalidade, assim, incrível, super atenciosos, eles dão todo um apoio, um suporte. Nossa, eles são muito profissionais, gente, e assim, a viagem acontece, sabe, tem perrengue, mas eles são super, assim, fantásticos. Gente, sério, não tem palavras. Eu não faria com outra agência, tanto que nunca fiz com outra agência. Minhas viagens pra intercâmbio, estudar, é sempre com a IE. Gente, em Orlando, a gente fez esse intercâmbio, né, pra ficar 2 semanas estudando e passeando. E aí a gente foi pra uma escola mesmo. Nossa, gente, foi muito legal, porque foi muito curtinho o tempo, porque foi 2 semanas só. Mas eu dei um salto, assim, no inglês muito grande. Porque, igual eu falei, inglês você aprende de verdade mesmo na prática. Quanto mais você põe isso pra fora, quanto mais você conversa, você fala, mais você aprende. Esse intercâmbio aí rápido deu um saltinho aí no meu inglês. Foi muito bom, porque eu consegui realmente aprender mesmo, tipo, confirmar o que eu já sabia. Fiz 2 vezes. E aí foi muito legal. Além disso, eu fiz 1 mês de aula particular, tipo assim, fiz 4 aulas de aula particular. Só que 4 aulas, tipo, era o básico que eu já sabia. Era só reafirmando, né, reforçando. E essas são as minhas dicas, é o que eu tenho pra falar pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso trazer outros vídeos com outros conteúdos de inglês, assim, coisas do tipo. Deixem isso nos comentários as dúvidas. Pratiquem bastante, peguem essas dicas, assistam as videoaulas, levem a sério mesmo, se policiem como uma prioridade pra vocês aprender o inglês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos! Tchau, tchau!